Olá, muito boa tarde. Vamos dar início então ao nosso direto, como anunciamos ontem na nossa página do Facebook, um direto onde vamos falar como trabalhar a motivação na adolescência. Então, o porquê de nós fazermos este direto sobre como trabalhar a motivação na adolescência, nos adolescentes? Realmente e esta semana temos focado muito nisso, na falta de motivação para estudar por parte dos adolescentes. E é realmente das preocupações maiores por parte dos pais que nos contactam a pedir ajuda para os filhos. Olá, boa tarde, não sei quem está desse lado, estou a ver entrar pessoas, se puderem ir pondo quem está, agradecia, para poder-vos cumprimentar. Então, como estava a dizer, esta falta de motivação para os estudos e mesmo falta de saber o que é que querem fazer na vida por parte dos adolescentes é realmente algo que preocupa muito os pais. E durante esta semana, nos nossos posts no Facebook, focamos muito isso. Até que ponto é que a escola também, primeiro, não é? É interessante para criar essa motivação nos adolescentes. Podia-se falar aqui muito sobre olá Verónica, olá Isabel, agora sim, isto tem um delay enorme, por isso puxa o vento quem está desse lado, passado algum tempo. Mas como estava a dizer, podíamos falar muito sobre a questão da nossa educação, o sistema educativo em geral. Mas isso não é o ponto, não é aí que vamos focar, porque não é de todo aquilo que nós podemos influenciar. Claro que podemos ir sempre dando a nossa opinião e tentar dar o nosso contributo daquilo que poderia ser o ideal da escola, não é? Mas não é o nosso intuito criticar. Tendo aquele sistema que temos, realmente como é que podemos motivar as nossas crianças e os nossos adolescentes, olá Helder, bem-vindo, para que possam ser realmente pessoas de sucesso, pessoas realizadas, pessoas felizes, não é? E que possam fazer este percurso também dessa forma. Então achei interessante, primeiro, falarmos um bocadinho sobre o que é a adolescência, perceber o que é que se passa realmente com os nossos jovens nesta fase, porque muitas vezes eles também são caracterizados como pessoas estranhas, realmente eles passam de ser aquela criança encantadora, não é? Para ser um jovem com um corpo de adulto, refilhão, muitas vezes denominado como malcriado, e muitas vezes perguntamos onde é que falhei, para ele de repente tornar-se nesta pessoa tão reivindicadora e tão argumentativa. Então vamos perceber que isso faz parte e é importante que eles façam isso. Depois também falar aqui um bocadinho, efetivamente, como é que funciona o cérebro do adolescente, para percebermos porque é que eles por vezes têm esses comportamentos um bocadinho assim estranhos, que eles já têm um corpo de adulto, mas depois os comportamentos não correspondem àquela figura que nós olhamos. E depois perceber realmente o que é que podemos fazer para ajudá-los a ultrapassar esta fase bastante desafiante, como nós sabemos, também nós todos já passamos por ela, de forma a que eles possam se desenvolver de forma saudável e equilibrada e tenham realmente motivação para fazer este percurso educativo tão importante para a vida deles. Então, explicando assim de uma forma muito generalizada e muito simples do que é a adolescência, é a fase de amadurecimento, em que eles deixam de ser a criança que aceita tudo aquilo que nós dizemos, não é? Em que tens como a verdade absoluta, portanto, tudo aquilo que nós dizemos eles aceitam como verdade absoluta, pode ser bom ou má, não é? Mas passam a começar a pensar por si próprios. Portanto, estão a passar pela fase de transição da criança para o adulto. Mas ainda nem são uma coisa, nem são outra. Portanto, estão na fase de amadurecimento nesta passagem. E este nem ser uma coisa nem outra é o que cria muitos conflitos entre pais e filhos. Portanto, temos aqui, existe realmente transformações grandes a nível físicas, portanto, existe um crescimento
muito grande em alguns adolescentes, realmente eles crescem muito repentinamente, em que aparentemente eles têm corpo de adulto, mas depois o comportamento não corresponde àquele corpo que nós olhamos. E depois existe aqui mesmo, tanto da parte do adolescente, uma falta de identificação de quem são, porque eles próprios nem sabem bem como lidar com aquele corpo físico. E nós pais olhamos para eles, que aquele tamanho de adultos muitas vezes ficam maiores do que nós, e têm comportamentos ainda quase de criança. E então lidar com isto por vezes não é fácil, nem para os pais, muito menos para o adolescente. E também há aqui grandes transformações psicológicas, e por isso é que vamos falar um bocadinho do desenvolvimento do cérebro do adolescente nesta fase, porque realmente há grandes transformações, tanto psicológicas como também emocionais. Aquilo que nós chamamos de as hormonas estão lá transbordar por todo o lado, realmente eles têm grandes mudanças emocionais, ao longo do dia são capazes de ter alterações emocionais muito grandes. Isso faz tudo parte da tal transformação, do tal amadurecimento que está a acontecer também a nível psicológico. Então, percebendo isto, que está a haver grandes transformações, seja a nível físico, psicológico e emocional no adolescente, que ele próprio tem dificuldade em gerir todas estas alterações, talvez nós, como adultos e como pais e tios, avós, etc., possamos olhar para os nossos adolescentes não como alguém estranho, não é? E com comportamentos assim um bocadinho fora do normal ou fora daquilo que nós gostaríamos que eles tivessem, e pudéssemos olhar como alguém altamente adaptável. Eles são uma fase em que eles estão completamente moldáveis para aquilo que eles desejarem se moldar, alguém altamente sensível e equipado de forma quase perfeita para cumprir a sua missão. E essa missão é aprender a sair da segurança familiar para viver num mundo complexo. Portanto, imaginemos que realmente eles deixam de estar sobre a nossa asa, não é? E vão descobrir o mundo. E isto é muito importante, por mais que nós pais tentemos protegê-los ao máximo das frustrações, das desilusões, de passarem por situações incómodas, é extremamente importante que eles façam isso, porque eles estão a se desenvolver e estão-se a preparar para esse adulto que serão no futuro. E, portanto, quanto mais preparados, quanto mais se equiparem com essas ferramentas, melhor estarão preparados para viver neste mundo complexo que nós vivemos. Então, o que é que se passa no cérebro do adolescente? Vamos falar aqui de forma muito, muito sintética, muito simples, assim, só para conseguirmos perceber realmente o que é que se passa. Nós podemos definir o nosso cérebro em 3 áreas. Então temos a primeira área, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro ligado às funções mecânicas, é aquele que nos permite respirar, comer, andar, o bater do coração, portanto, aquelas funções que nós não interferimos. Depois temos uma segunda área do cérebro, que é o cérebro límbico. Esta é a área do cérebro ligada às emoções, é aquele que nos permite relacionarmos uns com os outros, sonhar, sentir as emoções, e portanto é a parte do cérebro que vai nos proteger dos estímulos externos. Então, dando aqui um exemplo, imaginemos que existe uma situação de perigo. Havendo um estímulo externo que me indica perigo, o meu cérebro límbico vai originar a emoção de medo. Ao sentir medo, ele vai indicar ao cérebro reptiliano, portanto às funções mecânicas, que o batimento do coração precisa de ser mais intenso e mais rápido. Okay? Ao mesmo tempo, ele vai dar indicações ao neocórtex, que é a terceira área do cérebro, que é a área racional, aquela que nos permite pensar de forma lógica e racional, a dizer: precisas tomar uma ação, precisas de fazer algo para te proteger ou de fugir ou atacar nesta situação de medo. Estou em perigo, então vou fugir. Se é uma situação que eu tenho que agir perante esta situação, então eu vou agir. E, portanto, no fundo aqui o cérebro límbico é o que vai monitorizar
as outras duas áreas do cérebro. Como vimos, é muito importante esta área do cérebro porque é aquela que nos vai permitir ter determinada ação perante as situações exteriores. No fundo, vai regular aquilo que vai acontecendo no nosso exterior, permitindo dar os sinais a nível interior necessários para nós nos protegermos. Por isso é que nós falamos tanto. Existe muita ideia errada de que há emoções más, emoções boas. Efetivamente, as emoções são para nos proteger, servem para dizer, olha, tu precisas tomar uma determinada ação. E, portanto, não existe emoções boas ou más, todas elas são essenciais, mas nós gostamos de sentir mais umas do que outras e o importante é saber como geri-las, como na parte do cérebro racional, o que é que eu posso fazer então para tomar a ação mais indicada nesta situação. Uma das coisas importantes aqui nestas três áreas do cérebro é que os neurocientistas descobriram que quando existe estímulos demasiado intensos, ou seja, quando o cérebro límbico e o cérebro reptiliano estão demasiado ativos, automaticamente o neocórtex não consegue funcionar de forma eficaz. O que é que isto quer dizer? Imaginemos numa situação de medo. Se eu não sei controlar este medo, o batimento cardíaco começa a bater cada vez mais, os estímulos externos que vêm desse medo são cada vez mais intensos e eu deixo de ter capacidade de raciocinar de forma eficaz para saber que ação é que irei tomar. Eu costumo dar muito exemplo, que é uma das coisas que acontece muito nos estudantes, que é quando eles estudam durante vários dias e estudaram efetivamente e têm a matéria toda muito bem estudada e chegam ao exame e dizem, dê-me uma branca e eu não me lembrava de nada. Penso que alguém já deve ter passado por esta situação ou conhece alguém que já tenha passado por esta situação. Isto é exatamente isso, é quando a ansiedade, o medo, a pressão de não conseguir fazer o teste é demasiado intensa, portanto, os estímulos que vêm, que são recebidos pelo cérebro límbico, são de tal forma exuberantes que depois a parte da memória não consegue ser acedida. Portanto, o neocórtex não consegue, porque é onde está aquilo que foi estudado, está na parte racional, está no neocórtex. Portanto, é importante percebermos isto, a importância realmente das emoções para a nossa capacidade intelectual e para os nossos comportamentos e tomadas de decisão. Nós realmente, na sociedade em geral e nas escolas não nos ensinam a trabalhar esta parte emocional e efetivamente é aquilo que nos permite sermos seres humanos equilibrados, racionais, com comportamentos em coerência com aquilo que somos. E tem tudo a ver com isto. Portanto, quando o cérebro límbico não está bem, o neocórtex não consegue realmente pensar da melhor forma. Daniel Goleman diz que o 30% do sucesso depende da gestão emocional. Portanto, quanto melhor eu souber gerir as minhas emoções, estes sinais externos que vão surgindo, maior capacidade eu tenho para gerir o meu equilíbrio, raciocinar de forma eficaz e tomar as ações necessárias. Olá, José, olá, Antónia, bem-vindos. Então, sabendo isto, é importante nós percebermos que na adolescência, enquanto que o cérebro reptiliano está completamente formado, portanto, todas as funções mecânicas estão completamente formadas, o cérebro límbico e o neocórtex ainda estão em desenvolvimento. Esta é a fase em que eles começam a ter já maior capacidade do pensamento abstrato, do pensamento lógico, não é? Mas efetivamente ainda estão em desenvolvimento. Inclusive hoje fala-se que a adolescência vai dos 12 aos 25, 30 anos. Isto porque hoje em dia é possível verificar que o amadurecimento total do cérebro só finaliza, no fundo, entre os 25 e os 30 anos. Portanto, para quem achava que acabava ali aos 20 anos já estava tudo bem formadinho, não. Efetivamente, o cérebro só fica totalmente formado e a funcionar em pleno entre os 25 e os 30 anos. Olá, Bela, bem-vinda. Muito bem.
Então, é nesta idade, e devido a que eles começam a pensar por eles próprios, eles já não aceitam tudo aquilo que nós dizíamos, como acontecia quando eram crianças, e começam a ter a capacidade deles próprios criarem o seu próprio pensamento, a sua forma de pensar, de raciocinar, a sua forma lógica. Esta fase é a fase em que eles, no fundo, vão contrapor ou pôr em causa tudo aquilo que nós nos ensinamos até agora. Por isso é que eles tornam-se pessoas muito argumentativas, que contestam tudo aquilo que nós dizemos, que confrontam-nos com incoerências muitas vezes que nós adultos temos. E aquilo que nós entendemos como muitas vezes falta de respeito, são eles a desenvolverem-se. São eles a desenvolverem o seu cérebro, a desenvolverem-se como pessoas, a criarem a sua nova identidade. Ou a sua identidade, não é? Porque até então tinham sido altamente influenciadas pelas pessoas que os rodeavam. E agora eles precisam de pôr em causa tudo aquilo que aprenderam e nós, adultos, aquilo que temos que fazer é a capacidade argumentativa de manter aquilo que nós dizemos. Porque quando existem as tais incoerências, eles põem em causa e não acreditam, no fundo, naquilo que se está a dizer, porque para eles não têm lógica. Porque eles agora vão trabalhar esta parte da lógica e do raciocínio. E isso é extremamente importante. Às vezes dizem, o meu filho é tão bonzinho, não refilha. Não é bom, de todo. É, portanto, que eles questionem, ponham em causa, pensem por eles. Por outro lado, aqueles que questionam demasiado, confrontam demasiado, os pais ficam com os cabelos em pé, porque efetivamente muitas vezes não conseguem dar a volta. Portanto, se nós como pais conseguirmos olhar para esse confronto, essa forma de contrapor tudo o que nós dizemos, como, ok, meu filho está a evoluir, está tudo bem, eu como adulta, que tenho que ter a capacidade de respirar fundo e tentar explicar o porquê daquele meu raciocínio ou daquela minha ideia. Portanto, nós é que temos que ser incisivos e defender as nossas ideias. Se nós defendermos bem as nossas ideias e aquilo que queremos que os nossos filhos façam ou sejam, etc., eles vão aceitar. Eles simplesmente estão a questionar, quero para ver, deixa-me ver se isto realmente faz sentido ou não. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor e que vos permita também, como pais, tirar aqui um bocadinho da pressão de que eles são assim seres um bocadinho estranhos e que já deviam ter comportamentos mais adequados e não têm. Efetivamente, eles não têm essa capacidade, porque não têm estas duas áreas do cérebro completamente desenvolvidas. Portanto, eles têm corpo de adulto, mas ainda não têm cabeça de adulto e, portanto, não podemos esperar que os nossos adolescentes tenham comportamentos de adulto. É normal que eles tenham comportamentos, às vezes, não adequados para aquela figura que aparentam que é já ser maduros. Nós também, pais, muitas vezes não somos muito coerentes na forma como comunicamos com eles, porque por vezes tratamos como crianças e por vezes queremos que eles sejam adultos. E, portanto, tem que haver aqui realmente, eles não são nem uma coisa nem outra. Eles estão em desenvolvimento e nós precisamos de ajudá-los a adquirir essas capacidades para perceber o que é certo, o que é errado, o que é importante, o que não é, que valores é que são importantes defender, etc. Então, e aqui a boa notícia é que tudo isso faz parte do seu desenvolvimento e é importante que eles passem por toda essa evolução. Mas então, o que é que isto, dentro de tudo isto que é como trabalhar a motivação nos adolescentes, como é que eu posso, se eles estão tão desmotivados, eles não têm interesse pela escola, eles nem sequer sabem o que é que querem fazer, porque efetivamente é uma fase de muita confusão, de muitas incertezas. Como é que eu posso ajudar o meu filho a ter motivação e ter um propósito de vida, correr por algo, ter um rumo na vida concreto? É aqui que nós entramos com o nosso programa Power Team. E muitas vezes as pessoas, e falamos tanto em coaching e ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e efetivamente as pessoas muitas vezes não sabem isso o que é e que efeitos é que isso tem. E daí decidimos fazer isto direto para explicar efetivamente quais são os benefícios de nós fazermos um programa
de coaching e principalmente nesta fase da adolescência. Então, isto é um programa onde nós vamos trabalhar o autoconhecimento, a autoestima, a motivação do adolescente para poder potenciar os talentos que ele tem. Muitas vezes ele nem sabe que tem. E não sabe que tem porquê? Porque ao longo da sua vida houve crenças que foram alimentadas e mensagens que foram passadas, muitas delas inconscientemente, de que ele não era capaz disto, não era capaz daquilo, era assim. Por exemplo, como mensagens que se ouve imenso e acontece na escola, acontece connosco, pais, claro que nós fazemos isso com a melhor das intenções, mas o efeito efetivamente não é o melhor, que é, tu és mal comportado, tu és um cabeça no ar, tu não paras quieto, tu não consegues estar atento. Portanto, tudo isto são mensagens que, quando nós dizemos, o intuito é que eles façam exatamente ao contrário, certo? Se puderem por aí, eu sei que isto tem um delay, depois isso só vais passar não sei quanto tempo, mas ponham, se já alguma vez disseram algo deste género aos vossos filhos, e estás sempre quieto, e não paras sossegado, e não te portas bem, e és um distraído, e és um desarrumado, e és desorganizado, etc. Todas estas mensagens estão a criar as verdades deles, estão a criar a estrutura de crenças deles. E eles começam a acreditar que isso é verdade. E a partir do momento em que eles acreditam que isso é verdade, porque nós, autoridade, pessoas, que tudo o que dizemos para eles é aceito na fase de criança, eles acreditam que sim e não fazem nada para mudar. Pelo contrário, essas crenças vão condicionar o seu comportamento. E, portanto, o seu comportamento passa a ser o distraído, o desorganizado, o mal comportado, o irrequieto, o louco. Portanto, estamos só a reforçar o comportamento em vez de fazer com que eles mudem. Portanto, nós quando ao trabalharmos o autoconhecimento, ao trabalharmos a autoestima, eles vão descobrindo que essas crenças que foram alimentadas ao longo dos anos podem não ser verdade. Ou podem deixar de ser verdade se eles quiserem que deixe de ser verdade. E então o que é que nós trabalhamos neste programa? No programa Power Team, um programa de coaching em grupo para adolescentes. Primeiro, vamos fazer uma análise de como é que eles interpretam, como é que está, como é que eles sentem cada uma das áreas da sua vida, não é? Por exemplo, como a família, a escola, os hobbies. Portanto, trabalhamos o que nós chamamos de roda da vida, com várias áreas da vida, onde eles vão classificar para eles como é que eles sentem que essas áreas estão na sua vida. Ao olharmos para essa roda da vida, damos logo ali uma ideia de que muitas vezes está inconsciente, de que realmente há coisas que podem ser melhoradas para potenciar outras áreas. Depois vamos trabalhar os valores. Quais são os valores essenciais que os movem? Porque todos nós tomamos decisões com base nos nossos valores, mesmo que inconscientes. O problema é que muitas vezes nós não estamos em coerência com aquilo que são os nossos valores essenciais, ou o que nós chamamos em coaching de hierarquia de valores. E quando não estamos em coerência com esses valores, sentimos emoções como a raiva, a culpa, e a raiva é uma emoção muito sentida na adolescência e que eles comprovam isso, e quando às vezes pergunto o que é que eles gostariam de mudar, era o sentimento de raiva, e tem a ver com isso, porque não existe, eles ainda estão a definir essa hierarquia de valores e muitas vezes infringem essa hierarquia de valores para serem aceitos no grupo, para satisfazer um amigo, um familiar, pronto, para serem aceitos, no fundo, na sociedade. E, portanto, é extremamente importante que eles façam esta identificação dos seus valores, como o respeito, a liberdade. Portanto, cada um há de ter os seus e há de fazer a sua hierarquia. E ao ter noção do que é importante para eles, as decisões deles começam a ser mais coerentes com eles, não é? E serão decisões, com certeza, mais corretas. Depois, vamos fazer aquilo que nós chamamos a libertar-se das crenças limitadoras, ou seja, identificar que crenças
o que é que são as crenças? É aquilo que nós acreditamos sobre nós e sobre a vida, portanto, é aquilo que, através de mensagens inconscientes, foram sendo incutidas, e que possam estar a limitar a que eles possam utilizar esse potencial que eles têm. E então vamos eliminar essas crenças limitadoras, substituindo por crenças potenciadoras, aquelas que permitem que eles possam realmente ser quem são e alcançar aquilo que desejam. Depois, vamos, tendo em conta já aqui quem são, quais são os seus valores, crenças que precisam trabalhar para utilizar os seus talentos na máxima potência, vamos trabalhar que habilidades é que eles precisam de desenvolver para estar em coerência com esses mesmos valores, com essas crenças, no fundo com a sua missão e com a sua identidade. Porque nós todos somos capazes de tudo. Simplesmente temos que saber exatamente o que é que eu quero, o que é que eu pretendo. Se eu não tenho essa habilidade de forma instintiva, eu posso desenvolvê-la. E então identificar aquilo que preciso desenvolver em mim para realmente realizar aquilo que eu quero na minha vida. E depois vamos, depois de já ter esta consciência sobre si, não é? Vamos então trabalhar objetivos. Que objetivos é que eu quero para a minha vida? Tenho um objetivo, que não basta ter objetivo, porque eu posso ter um objetivo, eu quero ir daqui até ao Funchal, mas se eu não me levantar daqui, isso não me faz estar no Funchal, não é? E então eu preciso tomar uma série de ações para chegar ao Funchal. Os objetivos é exatamente a mesma coisa. Não basta ter objetivos, eu gostava de fazer, de tirar o curso X, gostava de ir para estudar para fora, sei lá, seja o que for, mas depois não faz nada para que isso seja realmente concretizável, isso o objetivo não serve de nada. Portanto, não basta só definirmos, precisamos perceber que ações é que precisamos de fazer, pequenas ações, no entretanto, para que esse objetivo seja realizável. E isto depois são ferramentas que, estas ferramentas dos objetivos são ferramentas que eles podem utilizar para qualquer área da vida deles, seja a nível escolar, seja a nível pessoal, seja a nível de desporto. Hoje em dia, e domingo passado, estive no clube de golfe exatamente porque um dos atletas fez o programa connosco e verificaram mudanças de comportamento, principalmente em competição onde a pressão é mais elevada, onde o atleta tinha muitas vezes comportamentos desajustados, não é? Porque quando não conseguia uma determinada jogada, ficava logo frustrado e não sabia gerir essa frustração e, portanto, depois todo o resto acabava por correr mal. E começaram a notar a diferença no comportamento do atleta, até que perguntaram o que é que aconteceu, porque ele mudou completamente a forma de estar, mesmo em situações em que não correm bem. E pronto, quando os pais falaram que tinha feito o nosso programa e convidaram-nos a apresentar este programa no Clube de Golfe. Portanto, também é muito importante a nível desportivo para que eles possam atingir o potencial que eles têm, porque muitas vezes eles têm a técnica, mesmo que depois não sabem gerir a parte emocional quando a coisa não corre bem. E aquilo que nós ensinamos é exatamente isso. Nós podemos ter um objetivo, sabemos as ações que temos que fazer, mas muitas vezes temos que mudar de caminho, não corre exatamente como nós queremos. Então, quando as coisas não correm da forma que nós queremos, o que é que precisamos de fazer para mudar de estratégia, ajustar o objetivo, seja o que for. Portanto, gerir as emoções que vão surgindo ao longo do percurso para que não desistam do objetivo, mas que possam tomar medidas ou mudar estratégias para alcançar esse mesmo objetivo. Portanto, aqui a tal coisa, gestão de emoções. Quanto mais souberem gerir as suas emoções, melhores resultados irão ter nas várias áreas da sua vida. E, portanto, aquilo que sentimos muito é que a nível principalmente escolar existe muita desmotivação e eles acabam por não ter interesse em estudar, para além de o método de ensino não ser o melhor, os próprios programas não são apelativos aos jovens de hoje, já não eram no nosso tempo, muito menos aos de hoje, que são uma geração completamente diferente da nossa. O que é que eu posso fazer
para que, sabendo que eles têm que fazer este percurso e nós não podemos mudar o sistema de educação, como é que eles podem ter a motivação para, independentemente de gostarem dos programas ou não, conseguirem estudar com motivação para alcançar os objetivos depois no futuro. Porque motivação não é mais do que um motivo forte que me vai levar a entrar em ação. Quando eu não tenho esse motivo, eu não entro em ação. Portanto, eu estou ali e aquilo não me dá a força necessária para fazer as coisas. Nós, adultos, acontece-nos imenso também. Quantas vezes dizemos, vou para o ginásio. Mas eu não tenho a motivação, ou seja, o motivo que me leva a ir para o ginásio não é suficientemente forte para eu ir fazer as aulas como eu acho que deveria ser importante. Portanto, só muitas vezes quando nós temos dores demasiado fortes é que acabamos por ter um motivo forte para tomar determinadas decisões. E aqui no programa, aquilo que nós vamos fazer é ajudar a encontrar, ajudar o jovem, o adolescente, a encontrar um propósito suficientemente forte que o leve a entrar em ação e a fazer o percurso educativo de forma mais motivada, não é? Independentemente de eu gostar ou não. Porque a verdade, e nós todos sabemos que ao longo da vida nem sempre vamos gostar tudo aquilo que fazemos, mas para alcançar determinados objetivos às vezes temos que fazer coisas que são às vezes desconfortáveis, são mais desagradáveis, e isso também é uma boa preparação para eles. É ter o foco naquilo que querem realmente e perceber que às vezes temos que passar por momentos não tão agradáveis, mas que o importante é chegar ao nosso fim, não é? Mas também saber usufruir do caminho, porque senão também é uma situação chata, que é o que eu digo, tentem olhar para a escola como algo que é importante para vocês, para o vosso desenvolvimento cerebral, para o vosso conhecimento, mesmo sem saberem para que é que vão saber dessa informação. É informação nova que vocês não sabem, portanto encontramos aqui estratégias que os ajudam a realmente encontrar essa motivação para alcançar os seus objetivos, neste caso mais a longo prazo, mas que eles muitas vezes nesta fase não conseguem encontrar essa luz no fundo, esse rumo. Até porque aquilo que também verificamos muito na sociedade, e nós adultos, muitos de nós trabalhamos em sítios que não nos dá qualquer prazer, reclamamos do ordenado que recebemos, e isso é tudo passado para os nossos adolescentes. Eles ao verem que os pais não gostam daquilo que fazem, que chegam a domingo e estão saturados, que reclamam do que ganham, que acham que fazem mais do que poderiam deviam receber, eles começam a criar na cabeça deles que trabalhar não é bom, que ser adulto é uma chatice, portanto, também nós temos que ter esta responsabilidade social de que não, é bom trabalhar, é bom nós termos uma atividade que nos dê prazer, e portanto para também eles correrem atrás disso. Depois existe tanta notícia que os jovens vão tirar uma licenciatura e uma grande percentagem está no desemprego. Portanto, tudo isso faz com que esta motivação, este motivo para entrar em ação não seja suficientemente forte, que eles pensam. Então eu vou andar a estudar, a matar, para depois não fazer aquilo que gosto, não estar no desemprego. Portanto, não é apelativo para eles. Então também nós como adultos temos que ter aqui um discurso também um bocadinho mais positivo para influenciá-los de forma positiva a ver o futuro mais risonho e mais simpático. E pronto, fica aqui a nossa sugestão. É sem dúvida uma ferramenta que eles podem levar para a vida, que vai ajudá-los nas várias áreas da vida deles. É uma fase em que eles aprendem aquilo que eles quiserem aprender, e que seja de preferência algo positivo e não algo que depois possa levá-los para caminhos não tão simpáticos. E, portanto, quanto melhor eles estiverem a nível emocional, quanto melhor souberem gerir as emoções, a sua autoestima, a sua automotivação, serão com certeza adolescentes preparados para o futuro, para serem adultos realizados, adultos felizes, e que possam também fazer esta fase transitória
de uma forma feliz, de bem com eles próprios. Fica então por aqui, espero que tenha sido de valor. Quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui o link. Nós vamos começar um novo grupo na próxima semana. Portanto, ainda estamos a receber algumas inscrições. Portanto, quem quiser mais alguma informação, pode nos contactar ou por telefone ou por mensagem. Vou deixar aqui todos os contactos e podem também, através do nosso site, ter mais informação sobre este programa. Despeço-me, até à próxima e um excelente dia.